Da igreja, que abram suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo de número 30. Faremos a leitura do verso de número 25 até o verso de número 43. Esta será a exposição desta noite. Gênesis capítulo 30, do verso de número 25 até o final do capítulo, e assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei. Pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: achei mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas por ele em frente do rebanho, nos canais de água e dos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos, nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas e servos, e camelos e jumentos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, através desta porção da Tua Escritura. Ó Deus, nos ensina o que Tu queres nos ensinar nesta manhã, nos exorta, nos edifica através da Tua palavra. Peço-te, ó Deus, que o Senhor me use na exposição, dá-me graça para expor com clareza. Dá-me graça ao Senhor e usa-me. Mais uma vez te peço, apesar das minhas limitações e fraquezas. Peço-te isto, ó Deus, confiando que o Senhor escuta a oração e que me concederá intrepidez e ousadia para expor a Tua palavra.
Ó Deus, fala com o teu povo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez seguindo em frente, caminhando e aprendendo um pouco sobre a vontade do Senhor para nossas vidas através da vida daqueles homens que foram chamados ou são os patriarcas, né? E nós finalmente estamos aqui aprendendo mais da verdade de Deus através da vida deste homem de Deus chamado Jacó. E nós vimos como tem sido a caminhada dele e como o Senhor tem, de alguma forma, se utilizado dele apesar dos seus pecados e falhas. E nós vimos como a vida de Jacó ela está envolvida e mesclada com práticas, muitas vezes, da vontade do Senhor, mas com tantos pecados. E nós vimos que o pecado, inclusive, que se estava na vida de Jacó foi algo que não ficou somente para ele, mas algo que se estendeu para a família dele, porque o pecado ele sempre terá consequências. E nós vimos que havia ali então, na casa de Jacó, confusão. Era esposa contra esposa, esposa contra esposo, esposo respondendo mal, esposa, conflitos vários no meio do lar deles, no meio daquela família do patriarca Jacó. Mas nós vimos que nós temos lições para aprender, inclusive das coisas estranhas e negativas e erradas que estavam acontecendo na vida daquele homem. E como o Senhor vem se utilizando de muitas destas coisas, inclusive dos erros, para alcançar os seus propósitos, que são sempre gloriosos. E nós vimos que Lia, aquela que era desprezada, é justamente dela que vem o Redentor. Judá nasce o quarto filho, de quem vem Cristo, o nosso Salvador. O Senhor, meus irmãos, ele é alguém que se revela como Deus, que governa o mundo e tudo o que nele há, governa todas as suas criaturas, de modo que até mesmo as ações erradas deles, no final, glorificarão o nome do Senhor e a vontade do Senhor Deus, ela será feita. De modo que ele nunca será e poderá ser acusado de culpado pelos pecados, mas ele será sim glorificado em tudo o que ele faz, apesar de nós. Isso se revela, meus irmãos, na vida dos patriarcas que nós temos visto aqui. E isto se revela, inclusive, aqui nesta breve porção que nós consideraremos hoje. Quando nós encontraremos a dois homens muito parecidos, um querendo passar a perna no outro, um querendo dar uma rasteira no outro, mas o Senhor, então, alcançando os seus propósitos, apesar deles. O Senhor, então, abençoando aqueles que são seus, apesar das falhas deles. Nós vemos, então, aqui, vimos na última exposição, no finalzinho, que Raquel, aquela que não podia ter filhos, finalmente, então, o Senhor Deus, ele abre a madre dela. Ela tem filho. E nós vimos que nasce o seu bebê, José. Não é? E ela então fica muito feliz com aquilo. E ela, ao dar nome para ele, inclusive diz, olha, o Senhor me dará um outro filho. E nós sabemos, virá um outro filho para eles. Então, tendo Raquel dado à luz, nos diz o verso número 25, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. É interessante, parece que depois do nascimento do filho da sua mulher amada, é como se ele, puxa vida, eu tenho um rumo para tomar. Não é? O meu período de trabalho, ele já venceu aqui. Eu já trabalhei duro demais durante 14 anos para então ter a minha esposa aqui ao meu lado. E ali naquela altura, né, nós sabemos, ele tinha ali, ele tinha Raquel e ainda tinha duas servas que passaram a ser como se fossem esposas dele neste contexto. E ele então, ele olha para aquela realidade, ele para e se volta para Labão. E é interessante o que ele vai apresentar aqui, porque o que acontece?
ele quer voltar à sua terra, porque isto é exatamente o que fora dito acerca dele. Não somente a mãe dele desejava que isto acontecesse, ela pensava que isso ia acontecer rápido demais, né? A verdade é que o tempo passou e muitos anos se passaram. Mas não somente isto. O Senhor havia dito que ele iria e realmente voltaria em segurança e que o Senhor o guardaria em toda essa peregrinação. E ele mesmo falou, olha, se o Senhor for comigo quando eu for, então, em toda a minha peregrinação, eu vou adorar ao Senhor, tu serás o meu Senhor e o meu Deus. E ele está ali realmente voltando os seus olhos para esta realidade. É como se ele, puxa, já deu o que eu tinha para fazer aqui. Realmente eu tenho que voltar agora, fazendo toda a minha peregrinação de volta à minha terra. Então ele vai falar com Labão. E por que razão, né? Ele vai falar tais coisas, como no verso 26, né? Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Bom, ele está dizendo, olha Labão, você sabe que eu trabalhei o tempo que nós acordamos aqui. E eu preciso da sua autorização para ir. É interessante, Jacó, ele precisava da autorização de Labão para poder sair. Porque imagina, né? Ele sai de lá e Labão poderia acusá-lo de estar furtando ou roubando algo dele. Labão poderia, sendo um homem malicioso, um homem verdadeiramente perverso, como nós veremos aqui, ele poderia acusar ele de ser realmente alguém mesquinho e um roubador. E Jacó não queria que mais coisas sobre ele fossem acrescentadas, não é? Então, ele não quer que isso aconteça, porque imagina se ele tenta de todo jeito fazer isso de qualquer jeito, ele sabe que Labão poderia pegar os seus filhos e, opa, está errado, e então ele encontrar grandes problemas e conflitos neste processo. Não, ele tenta resolver as coisas no diálogo. Ele tenta resolver as coisas como devem ser resolvidas, não é? É na conversa. É apresentando as razões, olha, as coisas foram feitas, tu sabes o quanto eu te servi. E Labão sabia como Jacó serviu duro. Aquele homem que era chamado de um homem pacato, um homem do lar, foi o homem que passou a trabalhar duro e um homem forte. Labão viu quão proveitoso era Jacó para o seu serviço, porque ele era realmente um homem muito diligente no serviço. Ele simplesmente quer seguir o seu caminho. Nós veremos como ele vai pleitear por isto aqui no diálogo com Labão. Não é? Então, é dessa forma que se resolve as coisas, né? É justamente como ele vai tentar fazer, por mais que vejamos mais à frente ele dando uma vacilada em algumas coisas aqui neste processo, mas é através da conversa, é através do diálogo, não é fazendo as coisas de qualquer jeito. E Labão, ele era como que um senhor do próprio Jacó naquela ocasião. Ele estava sujeito como inferior a Labão naquelas circunstâncias. Então ele deveria todo o respeito a ele. Além disso, era tio e sogro, né? Patrão, tio e sogro, imagina. Então ele tem que se sujeitar àquilo. E é dessa forma que as coisas devem acontecer, né? Nós não podemos resolver as coisas de qualquer jeito, à torta e à direita, como se não devêssemos a ninguém qualquer tipo de sujeição ou submissão. Nós devemos submissão, não é, e respeito a todos aqueles que estão sobre nós como autoridade, e é justamente conversando e não fazendo de qualquer jeito que nós resolvemos as coisas. Jacó, ele parece começar a se revelar realmente, como nós temos visto em outras exposições, como alguém que está tendo o seu coração verdadeiramente moldado, né? Seu coração está sendo transformado. Ele conversa com o seu sogro, requerendo aquilo que é dele mesmo. Nada daquilo que ele estava pedindo não era dele. E ele realmente só tinha isso, meus irmãos. Jacó, ele só tinha, o que é muita coisa, né? Mas ele tinha esposa e filhos. A esta altura, 11 filhos. Então ele tinha realmente ali muitos para alimentar, inclusive. Mas era isto que ele possuía. Mas ele não possuía riquezas ali. Ele não recebeu dinheiro pelo seu trabalho.
Ele não recebeu nenhum outro tipo de coisa pelo seu trabalho ali durante 14 anos. Imagina você passar 14 anos trabalhando sem receber o salário. Bom, esta era a realidade na vida de Jacó. Mas então, o que acontece? Quando Jacó ele fala com Labão, Labão então responde. Verso número 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Verso 28. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Então, nós já encontramos Labão aqui com palavras tão bonitas, né? E você pensa assim, como Labão é cordial, que homem interessante. Olha como ele reconhece aqui a Jacó, né? E o seu serviço. E quando nós olhamos para Labão, nós podemos realmente ver ele, de alguma forma, reconhecendo, né? Achei mercê diante de ti, fica comigo. Ele sabe que realmente ele fora grandemente abençoado. Ele, inclusive, vai reconhecer isto aqui, neste texto. E ele sabe que o serviço de Jacó foi realmente um serviço diligente. E ele tem muito que agradecer realmente por Jacó na sua vida naquela ocasião. Ele deveria realmente agradecer sinceramente. Mas, quando nós olhamos para isto aqui, o que é que nós encontramos? Nós não encontramos, na realidade, um homem, Labão, pensando, dizendo assim, olha só, achei mercê diante de ti, fica comigo. Nós encontraremos ele olhando para isto, mas ele fica feliz com isso porque ele está sendo abençoado materialmente, né? Ele é alguém que está sendo beneficiado por Jacó simplesmente com coisas desta terra. Inclusive, ele vai reconhecer que, de alguma forma, o Senhor Deus, Yahvé, é o Deus que tem abençoado a ele através de Jacó. E é interessante que o texto nos dirá assim, tenho experimentado. Quando os estudiosos vão considerar este texto aqui, estas palavras, eles vão dizer assim, ele não está dizendo aqui que ele, por algum tipo de experiência no relacionamento com Jacó, ele então viu que o Senhor Deus o abençoou. Não é simplesmente, trata-se de algo, de uma constatação de alguém que está vendo, né, as coisas e está dizendo assim, puxa vida, isso só pode vir do Senhor. Trata-se do que os estudiosos vão dizer, de que o Senhor, que na verdade Labão, ele tentou adivinhar isto. Que Labão, ele foi conduzido ao reconhecimento de que o Senhor o abençoava através de Jacó, através de adivinhação. Ele tentou, através de meios outros, receber então esse tipo de revelação, né? Como se ele tivesse recebido por um outro tipo de meio que não foi um meio ordinário ou comum. Através de práticas estranhas e que eram práticas realmente daqueles dias. Práticas de uma sociedade verdadeiramente pagã, como a sociedade em que ele estava inserido e como ele era um homem ímpio, ele era um homem perverso. Mas o ponto, meus irmãos, que independentemente da forma que ele foi conduzido ao reconhecimento disto, ele sabe, ele declara, é o Senhor quem faz isto. Mas, quando ele reconhece isto, ele não está dizendo assim, e que Senhor maravilhoso, né? Mas que Senhor bendito, eu quero me aproximar dele, eu quero me agarrar a este Senhor que me abençoa através de Jacó. Não, ele simplesmente, como mencionei, ele está interessado em benefícios simplesmente materiais. E é por isto que ele reconhece assim, com tanta alegria, não é? Ele está certo de que o Senhor é quem o abençoa através do seu servo. Mas ele não queria o Senhor. Ele não queria aquele Senhor que o abençoava. Quando nós olhamos para um homem como este, né, que simplesmente quer os benefícios do Senhor e reconhece os benefícios do Senhor, mas não quer o Senhor, nós olhamos para o mundo em que nós estamos inseridos e é assim que acontece. Você encontra nas igrejas, inclusive, muitas igrejas por aí. O que as pessoas querem? As pessoas querem os benefícios que podem vir do Senhor, mas não querem o Senhor. As pessoas querem as bênçãos que podem vir do Senhor, mas eles não querem se sujeitar ao Senhor.
As pessoas querem ser abençoadas por Deus. Elas querem sim, mas elas não querem um compromisso com este Senhor. Por mais que Labão reconheça tais coisas, ele não quer o Senhor das bênçãos. Ele não quer isto na vida dele. Os homens aqui na nossa terra também não. Aqueles que supostamente se dizem crentes em muitas igrejas, e muito menos aqueles que não conhecem o Senhor. Mas ainda assim dizem, eu creio em Deus. É Deus quem me dá. É o Senhor quem me abençoa. E é o Senhor quem dá realmente. Não há nada que os homens recebam nesta vida que não venham das mãos do Senhor. Mas e quanto ao compromisso com este Deus que nos dá todas as coisas? Isso deveria ser o nosso compromisso com o Senhor. Diferente de Labão. O Senhor não é um Deus que nós devemos então nos comprometer simplesmente com Ele, porque Ele simplesmente nos dá coisas. Veja, o Senhor ele nos deu algo que é a maior riqueza que nós temos nesta vida. O Senhor nos deu Cristo Jesus. Não há riqueza e benefício maior ou bênção maior que nós recebamos nesta vida, maior que a bênção que recebemos em Cristo, através de Jacó, o escolhido. Ele foi abençoado por Jacó e nós somos abençoados. Nós, seus filhos, os seus escolhidos, os seus eleitos, como nós inclusive cantamos aqui hoje. Então, meus irmãos, nós não seremos aqueles que simplesmente reconhecerão isto. Nós seremos aqueles que se submeterão a este Senhor que nos abençoa. Porque tudo aquilo que nós recebemos, através do nosso trabalho, ou através de qualquer outra pessoa que de alguma forma venha nos beneficiar, inclusive de modo material, trata-se do Senhor fazendo isso, e nós então devemos nos sujeitar a este Deus, servindo, reconhecendo como o portador e o meio através do qual recebemos as bênçãos, mas também como o nosso Senhor. Não é? Aquele a quem nós devemos, inclusive, dar graças, e com as bênçãos que recebemos dele, nós devemos, então, nos utilizar delas para a glória dele mesmo, não pensando unicamente no nosso próprio benefício. Nós veremos aqui, Labão, ele está preocupado somente com ele. Mas à frente nós veremos isto. Ele não está nem um pouco preocupado com o bem daqueles que estão ao seu redor. Nem um pouco. Até mesmo aqueles que são da sua família, a sua própria parentela. Ele reconhece isto. Mas outra coisa que nós podemos ver aqui também, meus irmãos, é o seguinte, é que ele reconhece que ele é abençoado através de Jacó. E vejam, aqueles que são de Deus, eles são aqueles que realmente são chamados a serem uma bênção a todos aqueles que estão ao seu redor. Ele deveria ser uma bênção para todas as nações. Ele deveria ser este meio para isto. Através de tudo. Em todas as ocasiões da sua vida, ele deveria ser isto. E quando nós pensamos nisto, nós podemos pensar o seguinte, quanto a nós, aqueles que hoje dão continuidade ao serviço e à obra de Cristo neste mundo, e que igualmente a Jacó, que fora bênção na vida de Labão, e que deveria então ser uma bênção em todas as nações, nós devemos igualmente ser aqueles através de quem o Senhor deve abençoar os outros. E não pensando aqui em questões simplesmente de coisas materiais, não é? Porque pode acontecer coisa desta natureza. Por exemplo, um patrão ímpio, ele pode ser abençoado através do trabalho diligente de um crente. Ele foi abençoado através do trabalho diligente de Jacó. Labão. E muitos patrões ímpios aí são abençoados realmente, prosperam através do trabalho de um crente que faz o seu trabalho direito. E realmente vai ser, não é? Se você é um crente e trabalha em algum lugar, você vai ser alguém que trabalha bem, não porque você simplesmente quer ter o seu nome no final do mês como o melhor funcionário do mês. A glória é minha, eu fui o melhor funcionário aqui dessa empresa neste dia. Não, você vai ter em vista a glória do Senhor no seu trabalho. E aqueles que estão ao seu redor vão necessariamente prosperar, ainda que seja um ímpio, ele será abençoado de alguma forma através do seu trabalho. Essa sempre foi a concepção nossa dos reformados. E isso é o que fazia muitos olharem para os crentes e pensarem, puxa, mas como em nações, né, que eram tomadas por protestantes, como elas eram muito mais ricas do que nações povoadas e tomadas por
papistas, porque vinham assim, olha, de segunda a sábado eu vou trabalhar e trabalhar duro. E não é porque simplesmente eu quero encher o meu bolso de dinheiro, é porque eu trabalho para o Senhor. Como Lutero, em alguma ocasião, vai dizer para um sapateiro, né, faça o melhor sapato para a glória de Deus, independentemente da função que você exerce. Você vai fazer tudo muito bem feito. E é por essa razão, né, que até em livros como Max Weber, né, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, alguns vão dizer assim, olha, Calvino é o pai do capitalismo, né, e os protestantes, e tem uma ocasião que até o Max Weber ele vai dizer lá, né, que os eleitos eles prosperam. Todo eleito ele prospera. Aí o camarada pensa assim, que isso, bicho? Mas ele prospera no sentido de ser alguém que trabalha diligentemente e ele vai ver os frutos do seu trabalho. Né? Porque ele é alguém que faz tudo para a glória do Senhor e todos serão beneficiados através disto, inclusive patrões que são ímpios. Mas a maior bênção que nós podemos realmente conceder àqueles que estão ao nosso redor é quando nós, como povo de Deus, somos sal e luz no nosso trabalho e fora do nosso trabalho. Abençoando os ímpios. E não a bênção que nós possamos apresentar maior do que Cristo. Cristo sendo proclamado e anunciado na nossa vida, a nossa vida sendo um testemunho claro de que Cristo realmente é um Salvador bendito, e as pessoas possam olhar para nós e ser conduzidas a Cristo, mas também através do nosso testemunho com a nossa própria língua ou com os nossos próprios lábios. É isto que um patrão ímpio mais precisa do que a sua conta sendo cada vez mais cheia com dinheiro. É de Cristo. Né? E ele precisará ver isto em nós. Né? E você, através do seu trabalho diligente, pode revelar isso. Como este homem é diferente, né, daqueles outros que trabalham aqui comigo e que não conhecem o Senhor. Mas o que é lamentável em nossos dias é que muita gente diz assim, a última coisa que eu quero trabalhar na minha empresa é crente. Já viu isso? Não sei se você já teve de lidar com isso, mas acontece em vários contextos. Tem pessoas que dizem assim, o último tipo de pessoa que eu quero trabalhando comigo é com crente. Não presta. Rapaz, por causa de quê? Por causa do mau testemunho de muitos por aí. E acabam deixando de ser um meio para abençoar os outros. Acabam sendo, na verdade, um obstáculo e acabam sendo uma vergonha. Pessoas que estão envergonhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Somos chamados realmente para sermos bênção, sal e luz neste mundo em que nós vivemos. Mas então o verso 28 diz, né, fixa o teu salário que te pagarei. Então Jacó, ele vai logo responder, né, disse-lhe Jacó, verso número 29, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes na minha vinda foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar por minha casa. Então, notem aqui, não somente Labão reconhece, mas Jacó reconhece que realmente Labão fora abençoado através dele. Ele tinha pouca coisa e o que aconteceu? Ele enriqueceu grandemente. Ficou próspero grandemente através do quê? Através do meu trabalho. Então notem que o meio para isto foi o trabalho. Ainda que saibamos que o Senhor Deus é um Deus que abençoa, o Senhor que abençoa é um Deus que se utiliza de meios para isto. E o meio para a prosperidade de Labão foi o trabalho. Então notem que nós veremos que é o Senhor quem faz tudo. Nós veremos isto aqui neste texto. Mas notem que o Senhor é um Deus que não negligencia os meios para isto. Né? O Senhor é um Deus que reconhece que aqueles que de alguma forma serão beneficiados com algo, de alguma forma têm de fazer algo. Mas não que isso é o meio ou a razão de serem abençoados. O Senhor abençoa a cada um de nós por graça, mas Ele não negligencia o meio. Ele não despreza a nossa responsabilidade. E o trabalho duro é realmente algo que nós vemos por aqui. Se nós queremos realmente
prosperar ou fazer prosperar os nossos negócios, seja o nosso trabalho ou aquilo que nós nos dedicamos para fazer no cuidado com a nossa vida, com a nossa família, ou no que diz respeito ao pastor, no ministério pastoral e ensino, é através do trabalho duro. Não é? Que o Senhor, então, vai nos abençoar. No que diz respeito à salvação dos ímpios, como é que eles, então, serão salvos se alguém não abrir a boca para ensinar? Então, notem que há meios, né? O Senhor que determinou os fins é o mesmo Deus que determinou os meios para isto. Como, então, um pastor quer que a igreja cresça de modo saudável se ele negligencia o meio de ensinar publicamente, diligentemente, com fidelidade e com firmeza as verdades apresentadas na Escritura Sagrada? Era através do ensino e da verdade bíblica dos apóstolos ensinadas que o Senhor Deus ele acrescentava ao povo de Deus aqueles que iam sendo salvos. Então, trabalhar duro é necessário. Fazer o que puder fazer pela obra e através dos meios que puderem ser utilizados para a obra e o avanço do reino de Deus e a prosperidade da Igreja de Cristo, nos ministros devem se utilizar. Vocês, nas suas vocações, os meios corretos e diligentes e certos, né, para se fazer e então trabalhar duro. Trabalhar duro como se dependesse de você. Veja, como se dependesse. Ainda que saibamos que não depende de nós. Eu sei que não depende de nós fazer com que a igreja cresça, de mim que a igreja cresça. Eu sei que não depende de mim, do meu esforço, retórica, diligência ou o que seja, para que pessoas possam ser redimidas. Eu sei que precisa do Senhor agindo soberanamente, moldando e movendo corações para fazer tais coisas acontecerem. Mas eu tenho de estar consciente de que eu devo assumir minhas responsabilidades. E é daí que a gente não consegue entender quando muitas pessoas dizem eu quero crescer na vida, mas não faz isso. Não trabalha. Não é? Um jovem, eu quero, ter uma vida boa, confortável, para cuidar de mim, da minha esposa. Mas o camarada não move um dedo, né, com preguiça, negligência, irresponsabilidade, não quer assumir os seus deveres. Não, tem que assumir desde pequeno deveres e responsabilidades, sabendo que terá de fazer estas coisas para alcançar também isto. São os meios que o Senhor abençoa. E o trabalho é ordenado por Deus. Jacó sabe aqui que Labão foi abençoado através do seu trabalho. Não é? Os pastores deveriam sempre lembrar disso, sobretudo aqueles que estão preguiçosos e não assumem os seus trabalhos. Não é? Muitos por aí que, infelizmente, e é uma tentação, viu? No ministério pastoral. Justamente porque geralmente não tem aquela supervisão batendo ponto. Aqui, cheguei aqui, larguei tal hora. Aí ficam o dia inteiro dormindo, não escrevem, não trabalham, não preparam, não estudam, não organizam, não saem para fazer o seu trabalho. Ficam o tempo inteiro fazendo muitas vezes nada para chegar no domingo, abrir a Bíblia e falar o que vem na telha e na cabeça de qualquer jeito, sem nenhum tipo de estudo diligente para tal coisa. Então, é algo que é uma tentação para muitos. Mas não deveria ser. Deveríamos realmente trabalhar duro. Mas então, ele reconhece isto na vida de Labão ali naquele momento. Mas uma coisa, veja, ele pede, ele vai dizer assim, verso 30, né? Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa. Ele deseja, meus irmãos, agora veja, Labão e Jacó que estava vacilando, né, no cuidado com a sua casa, cuidado com a sua esposa, em aconselhar, em tratar os problemas que estavam surgindo e os conflitos na sua casa. Agora ele está se revelando como alguém que olha para o seu lar, sabe que há necessidades, e ele diz, quando ele trabalhar por minha casa, eu já fiz tanto por você, Labão. E agora? Quando é que terei benefícios para poder sustentar aqueles que estão na minha casa? É isto que um homem responsável vai pensar, né? Ele vai dizer, rapaz, eu preciso trabalhar e eu preciso de meios para não abençoar a mim simplesmente, mas para abençoar aqueles que o Senhor colocou sob os meus cuidados. E é isso que vocês homens fazem. Isto é maravilhoso.
E é isto que jovens, adolescentes, rapazes sobretudo, devem entender na sua cabeça. Que devem trabalhar para a glória do Senhor e que você vai ter de ser o provedor para o seu lar. Você vai ter aquele que vai ter de pensar na sua família quando sair para trabalhar. Então uma das razões é a glória do Senhor. Eu vou trabalhar para a glória do meu Deus. Vai pensar também, eu tenho uma esposa para alimentar e cuidar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, não sei quantos filhos para alimentar e eu devo trabalhar diligentemente. E ele está consciente disto. Jacó, ele está assumindo as suas responsabilidades como homem. É exatamente isto que ele precisa fazer naquele contexto. Ele realmente precisa se voltar contra alguém que não estava nem um pouco preocupado com ele, com Jacó e com a sua família. Ele pergunta isto. O que acontece então diante desta pergunta? Verso 31, então Labão lhe perguntou, o que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto meu salário. Assim, responderá por mim a minha justiça. No dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Então, o que é que Jacó faz, né? Veja, Labão, ele não quer que, de repente, assim, Labão diga, olha, eu vou te dar um pagamento aqui, tome. Né? E ele pensar assim, porque ele tem direito, né, a receber algo. Mas ele não queria que imaginassem o que Labão pudesse dizer posteriormente, olha, ele enriqueceu por minha causa. Né? Ele enriqueceu porque eu dei algo para ele. Não, ele quer trabalhar e ele se propõe a trabalhar mais 6 anos ali, né, para então receber algo pelo seu trabalho. Mas ele faz uma proposta, ele quer fazer um acordo com Labão. E ele vai dizer, olha, entre as ovelhas, as negras serão minhas. Entre as cabras, malhadas e salpicadas serão minhas. Quando você pensa nesse tipo de proposta simples, você olha assim, aí ele vai até dizer, né? Olha, e isso para que o Senhor também, não é, possa fazer valer, responderá por minha justiça. Por que razão? Porque ele quer que haja distinção, porque no dia de amanhã, o que é que poderia acontecer? São diferentes os que ficariam para Labão e os que ficariam para Jacó. Posteriormente, Labão jamais poderia dizer assim, olha, esses são meus. Por quê? Ou, os que estão no seu rebanho são meus, Jacó. Porque é a distinção. E ele poderia muito claramente perceber que há aqueles que são dele e há aqueles que são do próprio Jacó. Porque havia distinção nos pelos deles. Mas não somente isto, né? Quando nós olhamos para a proposta de Jacó, nós identificamos que parece ser uma proposta em que ele já vai começar em desvantagem. Porque o que é dito é que não era comum uma ovelha negra. Comum eram brancas. E não eram comuns cabras malhadas e pintadas, mas sim marrons naqueles dias. E outras pretas. Ele começa apresentando uma proposta na desvantagem realmente. Era o que menos acontecia. Era algo menos comum ou incomum aqueles tipos de pelos, né, de cores nos animais, mas ainda assim ele apresenta isto para Labão. Qual a reação de Labão diante disso? Olha o texto. Labão, ele vai dizer, verso 34, pois sim, seja conforme a tua palavra. Menino, Labão olhou assim e pensou, rapaz, esse Jacó, como é que ele pensa? Olha, a desvantagem, aceito na hora. Onde é que assina o papel? Para eu sair na vantagem na tua vida.
Né? Ele contempla isto, ele pensa, vou sair na vantagem agora. Já saí na vantagem em tantas outras ocasiões com ele, não será diferente agora. Né? E então ele pensa que vai sair realmente por vitorioso neste processo. Mas o que acontece, né? Diante disto aqui e diante deste acordo, Labão mais uma vez vai se mostrar como um homem realmente muito sacana. Um baita de um enganador. E o que é que ele faz? Jacó não disse assim, olha, aqueles que nós já temos aqui, nós no rebanho, se tem já ovelha negra, preta, né? E cabras salpicadas e malhadas, elas serão minhas. Ele não diz nada disso. Não sei se Labão, ao não ouvir algo dessa natureza, pensou, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar logo aqui as que tem e vou separar. Não sabemos disso, não sabemos se algo dessa natureza aconteceu, mas sabemos que Labão, ele é alguém muito esperto para fazer o que é mal. Então o verso 35 nos diz, mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Ele faz, olha, tira aí meus filhos, logo, para deixar Jacó ainda mais desvantagem. Jacó sem nada daquilo que seria o pagamento do salário dele, né? E para que Jacó não pegue e misture ali, ele diz assim, bota a distância de 3 dias, bem distante. Não quero dar uma oportunidade sequer para que Jacó prospere sobre mim. Quando nós olhamos para isto, nós pensamos assim, puxa vida, como é que este homem pode ser tão perverso? Tio de Jacó, sogro de Jacó, avô das 11 crianças. 2 filhas com Jacó. Ele estava o quê? Ele não estava nem um pouco preocupado com a família de Jacó. Ele estava pensando em si, nele, benefício dele, prosperidade dele, riqueza dele. E que minhas filhas e meus netos sofram. Que ele, que é o homem que vai ter de suprir a necessidade da casa, fique sem nada. Veja a falta de amor pelo próximo. Veja a falta de amor por alguém que é da sua própria parentela. Veja a falta de amor pelos seus netos. Ele não estava pedindo anteriormente a Jacó, fica comigo, como se ele quisesse Jacó, os netos, a filha. Não, eu quero bênção material, Jacó. Não se importou. Vejam que isto é realmente algo que nós nos entristecemos quando nós olhamos para alguém que pensa assim, qual avô que vai pensar assim, eu quero é que meu filho, minha nora e meus netos sofram. Não é? É algo estranho. Não? É algo estranho de se desejar. É algo estranho de se promover. Eu penso que aqueles que amam os seus, da sua parentela, vão querer sempre promover ou permitir que aqueles que são seus filhos, junto às suas esposas e netos, possam então prosperar e viver bem. E ele deveria promover isto. O que Labão deveria promover? Labão deveria pagar direitinho a Jacó. Naqueles dias, pegar assim, olha aqui, olha, esse é o teu já, esse é o teu salário. Toma aí o que você tem para sustentar a tua casa. É necessário realmente que isso aconteça. Nós olhamos para esta realidade e pensamos, sim, e aí, o que é que acontece para nós na nossa vida, né? Nós podemos pensar na relação de empregador e empregado. Né? Como é que funciona? O que é que deve pensar o empregador, um patrão? Né? Sobretudo sendo crente. Quando está diante daqueles que são seus funcionários, né? Poxa, o funcionário é aquele que vai dizer assim, olha, eu trabalho para você, mas e quanto à minha casa, né? Ele tem necessidades reais para suprir as necessidades do seu lar. E qual deve ser o coração daquele que é o patrão, né? Ele não deve ser aquele que vai dizer assim, eu vou tirar vantagem
E então eu vou ser beneficiado e de forma nenhuma eu vou abençoar ou vou pagar diligentemente aquele que é meu empregado. Não deveria ser assim. Aqueles que são crentes, sobretudo patrões crentes, devem ser aqueles que vão estar sinceramente e verdadeiramente interessados no bem, inclusive na prosperidade daqueles que trabalham para eles. Pagando honestamente, né? Qual o trabalho que é feito? Quanto é que essa pessoa realmente deve receber pelo seu trabalho? Para que ele possa, então, sustentar a sua família. Para que ele possa, então, cumprir os deveres dele como homem no seu lar. Não é? Muitas pessoas negligenciam isto. E acabam impedindo que aquela pessoa assuma o seu papel devidamente. Que ele coloque o pão sobre a mesa da sua casa para alimentar aqueles que tanto necessitam. Isso é realmente mesquinho. Há muitos patrões assim por aí. Não se importam. Eu estou preocupado com a minha mesa farta. Eu estou preocupado com a minha geladeira cheia de comidas. Eu estou preocupado com a minha barriga somente. Eu estou preocupado com os meus filhos somente. Mas quanto àqueles que trabalham para mim, eu quero que ele trabalhe e que me dê dinheiro. Não. A tentação neste sentido é muito fácil, meus irmãos. A tentação de agirmos assim é realmente... como pode surgir no coração de qualquer pessoa. Do mais crente, do mais piedoso nesta vida, isso pode acontecer. E nós devemos, então, nos despir disto. Desse tipo de pensamento, desse tipo de atitude, não é? Que nós podemos, muitas vezes, ser inclinados a fazer. Aqueles que estão sob o poder dos outros, né? Sem nem um pouco estar preocupado com o bem-estar do próximo. E, então, nós somos chamados realmente, pela palavra, a sermos justos. Justos no fazer tais coisas. Reconhecendo o trabalho do outro. Reconhecendo o trabalho duro que muitos prestam por aí. Em todas as áreas. Não importa qual seja. Não é? Nós seremos aqueles que, se nós sabemos que o trabalho é algo ordenado por Deus e que o trabalho é um meio através do qual essas pessoas poderão, então, ter os benefícios que eles precisam para a manutenção do seu lar e que este é o meio que o Senhor abençoa a todos, nós devemos ser aqueles que vão promover realmente isto. Ainda mais quando há relação de patrão e empregado na igreja de Cristo, crentes no meio da igreja de Cristo. É isto que a palavra do Senhor nos chama realmente a fazermos, mas não fora isto que fez Labão. Egoísmo puro, pecado contra o Senhor. Avareza, pecado contra o Senhor. Realmente alguém que estava preocupado apenas com ele mesmo. Apenas com ele mesmo. E quando pensamos em âmbito além da questão de trabalho, né, e questões financeiras, quando pensamos também que nós, como aqueles que estão em alguma posição de liderança, seja onde for, devemos aqueles que vão beneficiar não somente materialmente, mas pensemos em questão espiritual também. Né? E pensemos em questões daqueles que assumem papéis de liderança na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em todas as áreas, devem ser aqueles que realmente irão promover, de alguma forma, para o povo de Deus, a igreja de Cristo, os benefícios mais maravilhosos que eles podem encontrar na palavra, alimentando-os com a palavra, fortalecendo-os com a palavra, ensinando-os na palavra. As doutrinas do Senhor é aquilo que alguém que assume uma posição procurará fazer. É abençoar o outro. Nós saberemos que tudo o que temos, tudo o que somos, deve ser para a glória do Senhor e para o benefício daqueles que também estão ao nosso redor. Não é? Então, uma coisa que vai testar, inclusive, o nosso coração em qualquer lugar, e o coração do rico, inclusive. Tem um livro chamado Pensamento Econômico e Social, de Calvino, de um homem chamado André Bieler, algo assim. Livro grande, muito interessante. E ele vai falar sobre
o papel do rico e o papel do pobre no mundo. Ele vai dizer, né, como a Escritura nos ensina, o Senhor Deus fez o rico, o Senhor Deus fez o pobre. O Senhor Deus fez o pobre para testar o rico, e então o coração do rico vai ser testado ao se deparar com o pobre. Né? Porque o pobre, ele é aquele que carece do socorro, e o rico, como alguém que é mordomo, não senhor. Você é mordomo de Cristo. E mordomo de todas as coisas que você possui, que são de Cristo, e você é um mordomo. Você será aquele que será testado se seu coração está nas riquezas ou se o seu coração está em, através daquilo que o Senhor te deu para administrar, abençoar a vida daquele que tanto carece. Então, todos são beneficiados nisto. O rico, ao ver a necessidade de socorrer aquele que precisa, e então o pobre em fazer com que o rico não tenha o seu coração preso às riquezas, que leva muitos à ruína. O Senhor fez o rico e o pobre, um para o bem do outro, um para o serviço do outro, um para afiar e servir ao outro. Essa é a beleza do mundo e da Igreja de Cristo, sobretudo na Igreja de Cristo. O Senhor fez você rico, o Senhor fez você pobre, louvado seja Deus porque você é rico, louvado seja Deus porque você é pobre. Mas a Igreja de Cristo é aquela que, com o que possui, vai então um abençoar o outro, deixando de lado os seus próprios interesses particulares somente. Somos ensinados assim através da Escritura. Essa é a verdade de Deus para nossas vidas. Mas então, meus irmãos, sigamos em frente. Verso número 37 nos diz a palavra. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e viu o rebanho para o lado, e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos, nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Interessante o que vai acontecer aqui agora. Nós temos visto Jacó fazer o seu papel. Ele, inclusive, trabalha para Labão, e ele trabalha até aqui, né, se utilizando os meios corretos para isso. Ele não apresenta nenhum tipo de meio estranho para alcançar algum tipo de benefício. Vimos até aqui só Labão, enganando, tirando proveito, mesquinho. Mas então entra Jacó. É um homem que está num processo, meus irmãos, de santificação. É um homem que está num processo de mudança, de aperfeiçoamento. É um homem que ainda peca como todos nós. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai se utilizar de algo semelhante ao propósito de Raquel ao se utilizar das mandrágoras. Superstição. Uma espécie de simpatia. Não tinha nada aqui de meio correto para isto. Ele vai se utilizar de duas coisas. Ele vai pegar, então, a planta, ele vai cortar ela, e então vai deixar as partes brancas expostas, os animais vão olhar para aquilo, e então vai nascer animais justamente da forma que ele quer, né? Que é o salário dele. Salpicadas, listadas, né? E então, ovelhas pretas e tudo mais. Ao contemplar para aquilo. E ele vai colocar, inclusive, as fortes, né? As fortes eram aquelas que davam crias. E eram boas, né, a ter filhotes. Então colocavam ali e nasciam vários filhotes. As fracas ele deixava para Labão, ou seja, Labão não estava conseguindo ter ali tipo de prosperidade, né, ou ser beneficiado através de ter mais animais para ele. E Jacó recebendo vários, né? O texto vai nos dizer, inclusive, que ele vai ser abençoado através deste meio.
Mas ele se utilizou realmente de uma superstição ou simpatia. É como se ele imaginasse o seguinte, como algumas pessoas até dizem, né? Olha, se o menino ficar, sei lá, olhar para a lua cheia, um exemplo, né? A mulher fica olhando muito para a lua cheia, enquanto ela está grávida, o menino vai nascer com a cara de lua. Né? Se a mulher comer um queijo, o menino vai nascer com a cara de queijo redondo. Não é? Assim, enfim, tem gente que fica imaginando coisas dessa natureza, que a mulher, enquanto está grávida, fizer algo, ou contemplar algo, ou comer algo, ou fizer algum tipo de coisa diferente, o menino pode nascer com a cara daquilo. Não é? É como se Jacó estivesse olhando e pensando, olha só, ele vai olhar para aquilo ali, então vai nascer exatamente do jeito que eu espero que nasça. E o que é interessante, meus irmãos, é que apesar de ele estar se utilizando de uma simpatia, de uma superstição que não tem nenhuma fundamentação bíblica para fazer tal coisa, ainda assim, o que nós encontramos é o Senhor abençoando ele com prosperidade. O Senhor o abençoa ainda assim, mesmo através de um meio estranho. Né? E ele estava ali querendo, então, se sobressair, né? Por cima ali do seu patrão, sogro, tio, naquele contexto. Ele queria ser beneficiado de alguma forma, se utilizando de um meio que não é um meio ordenado por Deus, um meio adequado, um meio bíblico para se beneficiar de algo. Mas o Senhor o abençoou. O versículo 43 nos diz, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Muita riqueza. Jacó ficou muito rico. E, meus irmãos, isto é o que estava dito acerca dele. O Senhor, ele simplesmente cumpre a sua palavra e as suas promessas na vida de Jacó, apesar dos meios que muitas vezes ele se utilizou. Apesar, meus irmãos, de toda esta confusão entre um homem malicioso e um outro igualmente malicioso, tentando um estar sobre o outro, a realidade é que o Senhor, apesar disto, faz cumprir o seu propósito na vida de Jacó. E é interessante que o que acontece na vida de Jacó, naqueles dias, né, nós olhamos assim, puxa vida, mas quando nós olhamos para isto, é ele o patriarca, não é? É ele o homem de Deus. E está pecando contra o Senhor. É realmente, meus irmãos, ele peca contra Deus, ele se utiliza de coisas erradas, como muitas vezes nós nos utilizamos, para conseguir algo bom, e muitas vezes nos utilizamos de meios que não são adequados e corretos para alcançar aquele objetivo. E nós sabemos quando é errado o que fazemos. Nós sabemos que é contrário à vontade do Senhor. A nossa consciência nos acusa e diz, você está fazendo algo errado para se beneficiar sobre alguém. Não é? E muitas vezes nós somos inclinados verdadeiramente a fazer isto. Mas é uma vida de santificação. É o Senhor aperfeiçoando a vida deste homem. Assim como Ele faz na nossa. Em meio a todos os nossos tropeços, em meio a todas as nossas decisões erradas, em meio a todos os meios errados que nós nos utilizamos para fazer algo, o Senhor é um Deus que vai então tratar estas coisas muitas vezes, mas muitas vezes, apesar disso, o Senhor nos abençoa. Você é um pecador, como Jacó. E quantas bênçãos incontáveis o Senhor não tem te dado? Não é? No que diz respeito a bênçãos espirituais na Igreja de Cristo. Apesar de toda a sua desobediência, muitas vezes, o Senhor tem te concedido a graça de ser por Ele alimentado através da sua palavra, meditada em casa, lida em casa, através da oração, culto público a Deus. O Senhor, apesar de todas as tuas falhas, beneficiando você com as bênçãos dEle, apesar dos teus pecados. E Ele deseja isso, meus irmãos. O Senhor, Ele realmente, apesar das tuas falhas, Ele deseja te abençoar. É isso que Ele faz com o povo do Senhor. Foi isso que Ele fez com o povo de Deus durante toda a história. Ele abençoou Jacó, apesar das falhas. Ele abençoou Israel, o povo de Deus, a quem esse livro é escrito primariamente, apesar das falhas deles. E o Senhor é o Deus que nos abençoa na nossa vida hoje, apesar das nossas falhas. Mas vejam que isso não deve nos conduzir a pensar assim, então, se o Senhor abençoou Jacó, apesar das falhas dele,
O pastor está dizendo que o Senhor nos abençoa apesar das nossas falhas. Logo, não é problema, então, fazer coisas falhas, né, ou erradas e tudo mais. Veja, quando o Senhor abençoa ele, o Senhor não está dizendo assim, olha, então é tranquilo fazer coisas erradas, porque no final das contas eu vou te abençoar. Não. Isso aqui não é carta branca para isso. Se você falhar no seu processo e cair em pecado contra o Senhor, transgredindo a sua lei, meus irmãos, que isso seja, como alguns dizem, uma falha no percurso. Algo que você fez, que você não estava deliberadamente procurando fazer aquilo, porque independentemente de qualquer coisa você vai ser abençoado. Você vai falhar na sua caminhada, mas é apesar das suas falhas, mas não porque você procura fazer tais coisas, como se você pudesse viver do jeito que você imagina que deve viver, segundo a sua própria vontade, caminhando fora dos caminhos do Senhor. Aqui é um exemplo na vida deste homem, que nós experimentamos na nossa caminhada também muitas vezes, mas nós temos prescrições bíblicas muito claras, que o Senhor diz, ande na minha presença e ser perfeito. Atenta para os meus mandamentos, cumpre os meus mandamentos, faze toda a minha vontade, ama a minha lei, deleite-se na minha palavra, deleite-se em me servir, odeie a iniquidade, odeie o pecado, ame a justiça, ame a santidade, ame a retidão, seja piedoso, fuja de tudo aquilo que é contrário à minha vontade. O Senhor, Ele nos orienta neste sentido. O Senhor nos chama a isto. E é exatamente com estas palavras que nós devemos seguir, meus irmãos. Mas o Senhor realmente abençoa até mesmo aqueles que fazem o que é contrário a Ele. E nós experimentamos isto. O Senhor salvou um ladrão como Labão. Ou melhor, como Jacó. O Senhor salvou um homem enganador como Jacó. Assim como o Senhor salvou um ladrão na cruz, que estava ao lado dele. Cristo em meio a dois ladrões. Assim como Jacó, ladrão, redimido por Cristo. Labão, ladrão. Não sabemos se foi redimido por Cristo. Mas Cristo é aquele que salva. O maior dos pecadores, meus irmãos. Como eu e você. Você pode dizer assim, eu nunca roubei nada, eu nunca fui ladrão. Eu nunca fui enganador de ninguém. Nunca fiz isso nem aquilo. Mas quando você não conhecia Cristo, você era alguém que roubava muitas coisas. Você roubava a glória de Cristo. Você não vivia para o seu Senhor. Você vivia errante, como um homem perverso, tal qual Labão. Esta era a minha e a tua realidade. Esta era a minha e a tua condição. Mas o Senhor Jesus Cristo foi revelado a nós. E Ele revelou para nós todo o amor de Deus, o Pai, para nós. E fomos conduzidos a Cristo, a este Cristo completo, abraçando-nos a Ele, meus irmãos. Este Senhor Jesus Cristo é o Salvador de Jacó. Este Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o teu Salvador. É justamente para eles, ou para este Cristo, que os homens devem ser conduzidos nesta vida. Ainda que sejam eles aqueles que você olha e diga, não há esperança para tal pessoa. Vamos pensar aqui num homem que hoje é o homem que nós nem queremos olhar para a cara dele, talvez, num dia de eleição. Pense em Lula. Você diz assim, meu irmão, eu tenho uma raiva deste homem. Mentiroso, perverso, mesquinho, enganador. Há salvação para Lula? Há salvação para Lula. Ladrão, como a gente fala o tempo inteiro. O Senhor pode salvar o maior dos pecadores. Não há homem mais perverso, homem mais envolvido com a iniquidade, mais mergulhado no mais profundo do pecado, que o Senhor não possa resgatar. Cristo é um Salvador perfeito. Ele redime o maior
dos pecadores. Mas essas pessoas precisam ser conduzidas a Cristo, através do nosso testemunho, através de oração, uma coisa que poderíamos fazer, orar pela salvação, inclusive, do próprio Lula e tantos homens perversos neste mundo. Não é? E através da pregação do Evangelho. Cristo, e Cristo somente, é quem salva o maior dos pecadores, como éramos eu e você. Louvado, meus irmãos, seja o nome do nosso Senhor, que alcança seus propósitos benditos, apesar de nós. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Deus gracioso, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus que, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, o Senhor ainda assim nos abençoa. Como abençoaste a Jacó, abençoaste a Israel, o seu povo. Assim o Senhor nos abençoa hoje, apesar das nossas falhas. Sabemos, Pai, que nós que fomos salvos por Cristo, um dia estaremos na glória celestial, desfrutando de uma bênção que é sem fim, apesar das nossas falhas. Graças a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ajuda-nos, Pai, a Te servir. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. E, ó Deus, conduze-nos, Pai, nesta vida, que vivamos, Senhor, de um modo que seja agradável a Ti. Salva também o perdido, Senhor. Transforma o coração dos ímpios, dos mais perversos, dos ladrões, dos corruptos. Sabemos, Pai, que o Senhor reina e o Senhor pode subjugar o coração deles a Ti, redimindo corações que estão distantes do Senhor, para o Senhor, para Te servirem. Faz a Tua obra, Senhor, sabemos que Tu és poderoso. É o que nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.